Boa noite, amados irmãos. Uma alegria estar com essa igreja mais uma vez. E eu espero que esse espírito de louvor continue perdurando em nossos corações ao longo de todo o culto, que as canções e que o louvor, ou melhor, que o louvor não se encerre com as canções, né? Bom, temos algum visitante no nosso meio? Eu acredito que não, né? Então, vamos rapidamente aos anúncios, vamos passar rapidamente aos anúncios. Nós temos apenas um anúncio, é um anúncio que a igreja já conhece, é o bazar que nós vamos realizar aqui na igreja no dia 4 de dezembro. O pastor já tem tratado disso nos cultos, e eu quero só reforçar o que o pastor já tem pedido, né? Para que você possa fazer uma geral no seu guarda-roupa, na sua casa de modo geral, porque nós traremos para o bazar não só roupas, mas outros itens também serão vendidos, serão organizados no bazar. Aliás, estou em dívida, eu particularmente preciso trazer alguns itens, muito embora tenha feito uma arrumação há pouquíssimo tempo, não sobrou pouca coisa, mas tem coisa para trazer. Eu acredito que os irmãos também tenham em suas casas, em seus armários, em seus guarda-roupas, e tenham cuidado, né, de trazer uma coisa que ainda esteja em condições de ser usada. Eu, particularmente, tenho bastante coisa que está em ótima condição, mas não cabe mais em mim, porque depois de casado eu engordei 10 quilos. Então tem um monte de coisa que está em perfeita condição, mas não na minha condição mais. Então, se tiver alguém ainda solteiro, provavelmente a roupa caberá. Então, dito isso, meus irmãos, eu quero apenas reiterar o pedido para que tragam, enfim, itens para o nosso bazar, que a igreja vai se organizar nesse dia, um dia importante para a igreja, e também mobilizem pessoas que vocês conhecem. O pastor tratou disso no último culto, eu acho que é um convite importante. Muita gente não viria a uma igreja se não fosse numa ocasião, digamos assim, não eclesiástica. Pode ser uma oportunidade interessante para você convidar um amigo, uma pessoa que não compartilha da nossa fé, para conhecer a igreja, para conhecer o espaço, e eu tenho certeza que isso fará muito bem àqueles que nos visitarem, e também fará bem para nós ter a oportunidade de compartilhar um pouco do amor e da comunhão de Deus. Amém? Bom, esse é o nosso anúncio, vamos dar continuidade ao nosso culto, trazendo ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Aquele que precisar de um envelope, só fazer um pequeno sinal que a nossa irmã irá até você. Também pode deixar, se for o caso, a sua oferta diretamente nas salvas. Esse é um momento, mais uma vez, como o pastor sempre reitera, um momento para que a igreja se sinta à vontade, não é um momento de troca, não é um momento em que a gente negocia com Deus, é um momento, de fato, para que nós hajamos com o máximo de liberdade que Deus pode nos conceder neste momento. Alguém que precisa mais algum de envelope? Imagino que não. Bom, vamos orar então, meus irmãos, agradecendo a Deus tudo aquilo que Ele tem enviado para este lugar, toda a provisão de Deus. Peço para que os irmãos fiquem de pé, para nós orarmos em sinal de reverência a Deus, e na sequência já vamos tratar da nossa leitura do texto bíblico. Ergam suas mãos em direção às ofertas para nós abençoarmos aquilo que Deus tem nos enviado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pelos recursos que tu tens enviado para esse lar, ó Pai. Nós te agradecemos pela generosidade e pelo coração dos dizimistas ofertantes desta casa, ó Deus, e te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dessas pessoas, ó Deus. Quanto àqueles, ó Pai, que porventura estão passando por um momento de desemprego, nós também te pedimos que o Senhor nos ajude a ser instrumentos na vida dessas pessoas, que o Senhor nos ajude a abençoar a vida dessas pessoas. Que não os falte, ó Deus, o pão de cada dia, mas sobretudo, ó Pai, que não os falte a paz e a certeza da Tua provisão. Que o Senhor possa enviar os recursos necessários, que o Senhor possa derramar também sobre a vida do pastor Evandro a inteligência necessária para a boa administração da Tua obra, Deus. Nós te pedimos essas coisas certos, ó Pai, e absolutamente convictos de que a Tua boa e poderosa mão continuará derramando Sua generosidade sobre a vida desta igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, aproveitando que os irmãos já estão de pé, eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 5. Eu confesso que eu tive o cuidado, quando eu comecei a estudar o texto, eu me recordei que há pouquíssimo tempo, nem tão pouco tempo, na verdade, há uns 9, 10 meses, início do ano, o pastor Evandro pregou uma série de mensagens sobre o livro de Josué. E eu já tinha selecionado o texto, já estava estudando bastante o texto, e o fato do pastor Evandro ter pregado um texto há 9, 10 meses atrás não impediria que nós, de fato, revisitássemos o texto. Mas por uma coincidência, justamente esse texto
pastor Evandro não tinha tratado desse texto. Ele tratou de uma série de eventos, mas não tratou desse evento. Então é uma oportunidade para a gente retomar um assunto que já conhecemos num texto que, enfim, a igreja não tratou nos últimos tempos, que é o texto de Josué, capítulo 5, dos versos 13 a 15. É um texto bem pequenininho, porque eu sei que às quartas-feiras nosso tempo é mais apertado, mais espremido. Então temos um texto pequeno para a reflexão de hoje. Antes da leitura, vamos orar pedindo a Deus a sua bênção. Senhor Deus e Pai, ainda na tua presença, nós queremos te pedir que o Senhor nos auxilie neste momento, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e sobretudo da minha, ó Pai. E que o Senhor nos capacite a receber a tua mensagem. Fale conosco através das Sagradas Escrituras, ó Deus. Ensina-nos aquilo que tu queres que nós aprendamos nesta noite e que nós possamos ser edificados, não pelas minhas palavras, mas pela mensagem que vem das Sagradas Escrituras. Nós te agradecemos o privilégio de termos acesso à tua palavra e te pedimos que o Senhor continue conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, diz-nos assim o texto. Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire a sandália dos seus pés. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Somente aqui. Podem se assentar, meus irmãos. O texto é curto, mas como os irmãos acabaram de perceber, mas eu vou me permitir fazer uma digressão, digamos, voltar alguns passos para a gente entender rapidamente, ou melhor, para a gente relembrar o contexto desse texto, porque é um texto com alguns elementos históricos importantes, e tem alguns elementos do contexto que são muito importantes para nós entendermos esse diálogo. Sobretudo essa resposta um tanto quanto confusa. Então eu queria convidar os irmãos a manterem as suas Bíblias abertas e a gente vai voltar algumas páginas na medida em que eu for mencionando alguns acontecimentos. Então, fiquem preparados para manusear a Bíblia, mas eu prometo que não serão textos de difícil acesso. A gente vai ficar basicamente aqui pelo Pentateuco. Bom, vamos lá. Primeira questão que a gente precisa lembrar aqui é que esse texto, a gente está falando de Josué, à beira de um acontecimento importantíssimo na história de Israel. Josué está à beira de entrar na tal terra prometida. E essa terra prometida, e aí eu convido os irmãos a voltarem um pouco, é prometida de muito tempo. A promessa que Deus fez a Israel, ao povo de Israel, ela foi dirigida inicialmente a Abraão. Então a gente está falando de um patriarca da fé, lá atrás em Gênesis, e Deus se dirigindo a Abraão, prometeu uma terra. E depois de muitos anos, Josué está à beira de entrar nessa terra junto com o povo. E aí ele tem esse diálogo. Mas os fatos que trouxeram o povo até aqui são importantes para a gente entender esse diálogo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos voltassem é lá em Gênesis, capítulo 12, versos 5 a 7. Gênesis, capítulo 12, nos versos 5 a 7. E os irmãos vão perceber que Canaã é, a partir desse momento, uma promessa de Deus feita a Abraão. Então, em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 5, os irmãos vão ver o seguinte. Melhor, a partir do verso 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam aquela terra. Aliás, cananeus, o nome vem de Canaã. Os habitantes de Canaã são chamados cananeus. E aí diz o verso 7 a respeito daquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência, ou seja, para a sua descendência, darei esta terra. Temos aqui então a primeira vez em que Deus se dirige a Abraão prometendo Canaã
como uma herança. Aqui Deus se dirige a Abraão dizendo, a sua descendência, para os seus descendentes, darei esta terra. Que terra é essa? Canaã. Pois bem, na sequência do texto, logo no verso seguinte, antes de vir para casa, eu estava comentando com a Giovana, com a minha esposa, sobre essa promessa, e eu acho interessante como muitos de nós, às vezes, têm uma ideia equivocada dessa promessa. Se nós perguntássemos para uma parte dos irmãos, por que Deus prometeu Canaã? Por que Canaã? Por que justo Canaã? Talvez nós pensemos assim, Deus foi generoso, de fato foi. Foi um presente, de fato foi. Mas isso ainda não responde por que Canaã? E por que não outra terra? Porque Canaã era muito boa e Deus quer o melhor para o seu povo. Tudo bem, mas também tinham outras terras muito boas. Por que Canaã? Eu quero insistir nisso para que nós cheguemos naquele diálogo com Josué. Então agora eu convido os irmãos a lerem o texto junto comigo de Gênesis capítulo 15, versos 12 a 16. Passem algumas páginas e vocês vão chegar. Gênesis capítulo 15, versos 12 a 16, que vai dizer o seguinte: Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aqui Deus está antecipando a Abraão o que aconteceria no cativeiro egípcio. E aí ele continua, depois do cativeiro, o que vai acontecer? Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, ou seja, eu castigarei os egípcios, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Verso 16, que é chave para a gente. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Por quê? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aqui a gente tem uma primeira pista relevante de por que Canaã. Deus não escolhe Canaã ao acaso. Deus escolhe Canaã porque o povo que habitava naquele lugar tinha hábitos e práticas que desagradavam a Deus. A tomada de Canaã é, a um só tempo, manifestação da graça de Deus sobre o seu povo e manifestação do juízo de Deus sobre o povo que habitava em Canaã. É importante a gente ter em vista que a conquista, a tomada de Canaã, também é manifestação de juízo. Também é manifestação de juízo. Isso fica muito claro para nós, ainda no Pentateuco. Agora nós vamos em Deuteronômio, o último livro de Pentateuco, do Pentateuco. Isso ficou muito claro para nós a partir da leitura de dois textos. O primeiro texto está lá em Deuteronômio, capítulo 9. Capítulo 9, verso 5 diz o seguinte: Não é por causa, Deus se referindo a Israel, não é por causa da sua justiça, ou seja, da justiça de Israel, do povo de Israel, ou de sua retidão, que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de Deus, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Vejam que aqui fica muito claro, a gente está falando agora já de um período histórico muito posterior, a gente saiu de Abraão, agora a gente já está falando aqui no período do deserto, Moisés, pouquinho antes daquele episódio ali de Josué, a entrada de Jericó. Aqui Deus está dizendo, não é porque Israel é um povo simpático, é um povo bacana, é um povo justo e reto. Não. Deus está entregando essa terra na mão de vocês, diz a palavra de Deus, por causa da maldade destas nações e em fidelidade à sua própria palavra, porque sob juramento Deus prometeu aquela terra aos seus antepassados. E quando ele está falando dos antepassados do povo hebreu que está no deserto, ele está se referindo aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O último texto que eu quero que os irmãos leiam, para entendermos a gravidade, afinal de contas. Está claro que Deus prometeu para Abraão a terra de Canaã. Está claro que, além de ser manifestação da graça de Deus, é também manifestação do juízo de Deus sobre o povo
que habitava a terra de Canaã, mas afinal de contas, o que justificava esse juízo? Que práticas são essas? A gente está falando que o povo era mau, a gente está falando que a maldade dele ainda não tinha se completado. Apenas para fins ilustrativos, eu convido os irmãos também no livro de Deuteronômios, agora no capítulo 19. Desculpa, do capítulo 18. Capítulo 18, a partir do verso 9. Capítulo 18, a partir do verso 9, vai dizer o seguinte: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, referindo-se a Canaã, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que coisas são essas? Que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Essa é uma pequena amostra das coisas que, como a palavra de Deus diz, geravam a repugnância no Senhor. A gente está falando de um povo que fazia sacrifício vivo, não no sentido figurado da Bíblia, mas no sentido literal com seus próprios filhos. Crianças eram dadas em sacrifícios aos deuses. Deus, absolutamente justo e absolutamente poderoso, decide então aplicar seu juízo sobre aquele povo. E é nesse contexto de juízo divino que o povo de Deus se desloca para Canaã. Então, o que precisa ficar muito claro para nós, a partir desse texto, é de que a conquista de Canaã é, antes de tudo, do interesse de Deus. A conquista de Canaã é, antes de tudo, vontade de Deus. Deus não separa Canaã e fala para o povo, vai e boa sorte. Deus conduz o povo de maneira intencional, porque a conquista de Canaã é algo do interesse de Deus. É Deus quem quer que Canaã seja limpa daquelas práticas. É Deus quem quer expurgar daquele lugar essas práticas. E é Deus quem conduz o povo e usa o povo como um instrumento do seu juízo, ao mesmo tempo em que abençoa os seus. Isso é fundamental para que nós consigamos entender o texto. Pois bem, agora a gente volta em Josué. Então, depois de tudo isso, depois do povo passar por todos esses episódios, depois de 40 anos no deserto, o povo está perto, finalmente, de conquistar os territórios que Deus prometeu. E, naturalmente, a conquista desses territórios pressupõe guerra. E, como eu acabei de dizer, a gente está no momento central dessa conquista. É o momento que precede essa conquista. Se a gente está dizendo que a gente está às vésperas de uma guerra, de uma tomada violenta de um território, a primeira coisa que se pergunta é, como eu me preparo? E o capítulo 5, nosso texto está no final do capítulo 5, todo o capítulo 5 vai falar da preparação espiritual de Josué e do seu povo para a conquista desse território. E essa preparação espiritual, os irmãos vão ver que ela é muito interessante porque ela contraria a lógica militar. Vejam o que diz o verso 1 do capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Ou seja, espalhou-se a notícia a respeito dos grandes feitos que Deus tinha operado na vida dos israelitas e as pessoas ficaram desesperadas. Os reis ficaram desanimados, ficaram assustados. Então, do ponto de vista bélico, militar, se tinha um momento bom para atacar, era agora. Se tinha um momento bom para surpreender Jericó e entrar com força, era agora. Estavam todos sabendo da força daquele exército. Mas, como eu disse, a preparação para essa conquista é uma preparação espiritual. E aí Josué vai cumprir, digamos assim, um protocolo de preparação espiritual até chegar no nosso diálogo.
Primeiro momento, ele vai proceder à circuncisão do povo hebreu. E eu não vou me dedicar a isso, porque isso o pastor Evandro pregou e o culto está disponível no YouTube. Então, ele se dedica a fazer a circuncisão do povo hebreu. Lembrando que aqui nós estamos falando de toda uma geração que nasceu no deserto e justamente pelo fato de ter nascido no deserto, não passou pela circuncisão. Então, esse povo passa pela circuncisão aqui, à beira da entrada em Canaã. Além disso, ele vai celebrar a Páscoa com esse povo. Veja que nada disso tem a ver com preparação física militar. Eles não fizeram circuncisão para entrarem fisicamente mais fortes, não celebraram a Páscoa para entrar fisicamente mais forte. É uma preparação espiritual. E além disso, eles se alimentaram pela primeira vez do fruto daquela terra e foi quando finalmente o maná parou de cair do céu. Foi nesse momento. E depois dessas três coisas, acontece o nosso diálogo. Aliás, nós lemos apenas um fragmento de diálogo. O diálogo ele continua pelo capítulo 6. O pastor Evandro já falou isso aqui no culto algumas vezes e eu queria encorajar os irmãos, relembrar os irmãos. Não fiquem presos nas divisões da Bíblia. Aqui nós temos claramente um capítulo que interrompe um diálogo. Em razão do culto ser um pouco mais curto hoje, eu não queria me alongar. Mas esse diálogo que nós lemos até o verso 15, ele se estende ao longo do capítulo 6. Para nós, vamos ficar apenas nesses 3 versículos, mas ficando claro que nós estamos lendo apenas um fragmento do diálogo. Então, depois dessa preparação, nós lemos esse fragmento do diálogo entre José e um ser divino. E para a gente analisar esse diálogo, a gente precisa analisar de antemão 2 coisas. Quem é José e quem é esse ser divino, ou seja, quem são os personagens desse diálogo. José participou ativamente do ministério de Moisés. Desculpa, eu estou falando de José várias vezes, mas interpretem como Josué. É uma confusão absolutamente comum na minha cabeça. Josué, então todos os Josés que eu falei, vocês pensam assim, estava falando de Josué, estava falando de Josué. E o problema vai ser se eu quiser falar de José de verdade. Mas eu não falei ainda de José, eu falei sempre de Josué. Josué participou ativamente do ministério de Moisés. Significa dizer que ele vivenciou todos aqueles milagres no deserto, acompanhou tudo aquilo no deserto e mais do que isso, foi eleito pelo próprio Deus, indicado e levantado pelo próprio Deus como legítimo sucessor de Moisés. Deus, diante da comunidade israelita, ele atribui a autoridade que era atribuída a Moisés a Josué. Então, todo o povo reconhece Josué como o seu líder, como um homem ungido por Deus para conduzir aquele povo na conquista de Canaã. E, além disso, outra característica importante de Josué aqui é que ele está no centro da vontade de Deus. Josué está fazendo exatamente aquilo que Deus reservara para ele. Ele está conduzindo o povo, ele tinha acabado de receber instruções a respeito da leitura da lei mosaica, ele tinha acabado de proceder a essa preparação espiritual, então Moisés está no centro da vontade de Deus. Essas são as 2 premissas que eu quero estabelecer a respeito da pessoa de Moisés. Agora, quem é o outro personagem da conversa? A Bíblia dá para a gente todas as dicas para que nós possamos chegar a uma conclusão. A primeira dica que a Bíblia dá, no texto, no verso 13, se refere a esse outro personagem como um homem em pé, ou seja, uma figura humana. Mas adiante, nós vamos ver outros elementos nessa figura humana que nos permitem concluir que este homem em pé era a própria figura de Deus encarnada. Era a própria figura de Jesus encarnada. Em outros termos, Josué estava diante de Cristo. E vejam que isso não é novidade no Velho Testamento. Aliás, se nós pensarmos em Moisés, Moisés teve uma experiência assim. Se nós pensarmos em Jacó, Jacó também teve uma experiência assim. Cada qual com suas peculiaridades, mas eles estiveram diante de Cristo. De Cristo. Então, esse fenômeno que nós chamamos de teofania, a aparição ou a revelação, a manifestação de Deus, é uma figura encarnada de Deus, está absolutamente clara aqui. E tem alguns elementos que nos permitem concluir isso. Em primeiro lugar, ele se apresenta como comandante do exército do Senhor.
E a Bíblia, o tempo todo, se refere ao próprio Deus como Senhor dos Exércitos. Ele não se refere aqui a um cargo de subalternidade, não. Ele se afirma como uma autoridade militar, como comandante do exército do Senhor. Em segundo lugar, um outro elemento absolutamente definidor da pessoa de Jesus nesse texto é de que Moisés o adorou. E, em contrapartida, este homem recebeu a adoração de Josué. Eu falei Moisés agora, né? Eu estou perdido nos nomes. Josué o adorou. E esse personagem recebeu a adoração de Josué. Ora, Josué tinha acabado no capítulo 1 e 2 do livro de ler a lei mosaica que impedia a adoração a outros deuses. Josué sabia disso. Se Josué sabia que ele não podia adorar a outros deuses e ele se prostra em adoração, significa dizer que ele reconhece naquela figura Deus. Ele sabe que está diante de Deus. E por outro lado, esse homem também não rejeita a adoração. Já aconteceu em outros momentos da Bíblia, livro de Atos, por exemplo, o apóstolo Paulo já foi adorado pelos gregos achando que era uma divindade grega. E absolutamente ele rejeitou, ele falou, não façam isso. Não façam isso. E não é a postura que esse personagem aqui assume. O que nos leva a concluir também por esse motivo, que ao ser adorado e não rejeitar a adoração, estamos diante do próprio Deus. E além disso, no final do texto, ele diz que o lugar onde você está é santo. Lembrem-se que nós estamos na iminência da entrada de um lugar marcado por práticas que o próprio Deus dizia serem repugnantes. Em Deuteronômio nós lemos, práticas repugnantes. Como pode um lugar que cedia práticas repugnantes ser santo? Pela presença daquele que é santo. A presença de Deus santifica aquele lugar. Somente a presença de Deus santifica aquele lugar. Então, está claro para nós aqui que trata-se de um diálogo entre Josué e o próprio Senhor. O Senhor se coloca de pé como um comandante do exército e diz o texto que ele está empunhando uma espada. Em algumas versões vai dizer que ele está empunhando uma espada nua, ou seja, desembainhada, como se uma espada estivesse pronta para o combate. E é interessante essa figura militar do Senhor como um comandante do exército empunhando uma espada nua, porque a ideia da espada traz para nós duas referências muito claras. Em primeiro lugar, o fato da espada estar nua demonstra prontidão para o combate. Ninguém anda com uma espada desembainhada por aí sem estar pronto para um combate iminente que vai acontecer. E além disso, a espada também, figurativamente na Bíblia, é demonstrada não só como instrumento de batalha, mas também como instrumento de juízo. E como eu disse, a conquista de Canaã também principalmente é uma manifestação do juízo de Deus. Então, esclarecido todo esse contexto, e uma vez que agora nós estamos relativamente íntimos dos personagens, apesar de nós eu errar frequentemente o nome dos personagens, fato é que nós estamos relativamente íntimos dos dois personagens, Josué e não José, Josué e o próprio Senhor, a gente consegue analisar, ainda que rapidamente, os pormenores desse diálogo. O diálogo começa com Josué olhando para cima na porta de Jericó. O que por si só já traz para nós uma noção interessante, ainda que figurativa. Significa dizer que no momento de dificuldade, possivelmente de cabeça baixa pensando, olha, já circuncidei esse povo todo, já celebramos a Páscoa, já comemos do alimento, e como é que eu vou entrar e como é que eu vou transpor esses muros? E aí, de repente, ele olha para cima. Isso por si só já chama a nossa atenção de qual é uma postura de um homem que está no centro da vontade de Deus deve tomar quando se depara com muralhas, quando se depara com grandes obstáculos. Olhar para cima. A salvação vem do alto. E nesse caso, ele vê essa figura militar que nós acabamos de descrever e numa postura de absoluta coragem, ele se aproxima, diz a palavra que ele aproximou-se e perguntou.
Pensem os irmãos, a tensão que esse homem não estava, pensando no poder militar que ele estava prestes a enfrentar. Ele está ali, ele é o comandante do povo de Israel, ele é o líder do povo de Israel, e aí ele se depara com uma figura também militar com uma espada desembainhada. Primeiro pensamento, olha, não deve ser muito boa a notícia, né? Deve ser alguém do lado de lá. E se for alguém do lado de lá, aumenta-se a tensão. Ainda assim, contrariando qualquer expectativa, Josué, imbuído de absoluta coragem, aliás, ele já tinha recebido essas instruções de Deus, né? Seja forte e corajoso, e aquele de fato foi muito corajoso, não dá para nós negarmos esse fato. Ele se aproximou daquela figura e fez uma pergunta. A pergunta de Josué é uma pergunta absolutamente intuitiva, mas também é uma pergunta que demonstra que, de algum modo, Josué estava olhando ou enxergando mal as circunstâncias. Ele pergunta: você é dos nossos ou contra os nossos? Você é por nós ou por nossos inimigos? Em outras palavras, você está do lado de quem? Eu devo puxar uma espada também ou eu devo te abraçar e te receber na minha tropa? A pergunta de Josué é intuitiva porque talvez seja a pergunta que qualquer um de nós faria. Ou melhor, qualquer um de nós que não corresse. Talvez eu estivesse no grupo que não ficaria para fazer a pergunta. Mas, apesar de ser intuitiva, ela não é uma pergunta que demonstra uma ótica adequada da realidade. Porque quando Josué pergunta do lado de quem ele está, Josué está olhando para a batalha como uma batalha física entre homens. Josué está olhando para uma batalha como uma batalha humana entre israelitas e cananeus. Entre um povo que quer tomar uma terra e um povo que já tem aquela terra sob seu domínio. Mas quando a gente olha para todo esse contexto, a gente percebe que não é disso que se trata. A conquista de Canaã não é só um avanço militar. Não é uma tomada de terra qualquer. A conquista de Canaã não só faz parte dos planos de Deus, mas é a vontade de Deus manifestada àquele povo. Se é a vontade de Deus, não se trata dos interesses de Josué e do povo israelita, ou dos cananeus, ou de quem quer que seja. Então Josué interpreta mal a situação como um todo. Falta visão, digamos, espiritual do que está acontecendo. Apesar de toda a preparação que ele acabou de passar, falta visão espiritual da batalha que ele está para travar. E de maneira absolutamente acachapante, o próprio Deus responde: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra. Deixando absolutamente escancarado que não se trata de uma batalha humana, de que não se trata de uma batalha física, que não se trata de uma batalha entre povos. A resposta, ele poderia dizer, o Senhor Jesus poderia dizer: sou por você e por Israel. Talvez é o que nós pensemos, nós que gostamos muito de filme de mocinho e vilão. Chega um terceiro e a gente fala assim: esse daí está por quem? Está pelo mocinho ou está pelo vilão? Aqui a gente vai falar: Israel é o povo do bem, os cananeus é o povo do mal. Chegou um terceiro, é Deus. Deus está com o povo do bem. Não é assim que funciona. A resposta do Senhor revela algo diferente. Revela que a conquista de Canaã é vontade de Deus e não de Israel. Revela que o exército do Senhor, e não o exército de Israel, foi quem demoliu os muros de Jericó. E foi quem permitiu a conquista daquele território. A resposta revela que Josué deve seguir o comandante dos exércitos do Senhor em suas causas, em suas batalhas, e não o contrário. A resposta inverte toda a ordem de importância que a gente tem até agora. E é interessante como nós costumamos olhar para as nossas vidas como Josué olhou para aquele problema. Quando nós estamos sendo, digamos, antagonizados por um problema, quando nós estamos diante de uma situação, de uma batalha, diante de uma guerra, nós costumamos nos ver de um lado, né, e colocar a situação contrária, as adversidades do outro lado.
e perguntamos para Deus, Deus, quem é que está com a razão? Quem é que está certo? Quem é que vai prevalecer? O texto nos ensina que a pergunta devia ser o contrário. A pergunta não devia ser com quem o Senhor está. A pergunta devia ser quem está com o Senhor. Não é Deus quem nos acompanha nos nossos propósitos, são os nossos propósitos quem acompanham a vontade de Deus. E o Senhor deixa isso claro para Josué. Não é Deus quem vai patrocinar a conquista, é Deus quem conquista. Não é Deus quem vai ajudar a cada um de nós a conquistarmos as nossas batalhas pessoais. É Deus quem batalha. E ponto. Isso nos coloca numa posição de absoluta insignificância. De absoluta insignificância. Vejam um outro texto, lá em Crônicas agora. Segunda Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Para ilustrar rapidamente esse raciocínio. Aqui nós temos o rei de Judá, mais uma vez também diante de uma situação militar, diante de uma resistência militar, preparando-se para uma batalha, e nós temos mais uma vez uma intervenção de Deus, demonstrando como a nossa relevância nas batalhas de Deus, como a nossa relevância é reduzida a zero. Eu vou ler rapidamente o texto, pulando alguns versículos, os irmãos me acompanham, a partir do capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra com Josafá, rei de Judá. Então informaram Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em En-Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Interessante também. Mais uma vez, nós temos aqui um homem sendo confrontado belicamente, num contexto de guerra, e mais uma vez, ele procura uma preparação espiritual. Proclamou um jejum em todo o reino de Israel. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Verso 13 agora. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Agora o ponto que nos interessa. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Em outras palavras, foi isso que Josué ouviu. Você está de que lado? O Senhor responde, de lado nenhum, porque a batalha não é de vocês, é de Deus. Então, se tem alguém aqui que tem que aderir lado, esse alguém são vocês. Se tem alguém aqui que tem que escolher posição, é o povo de Israel. Não é Deus que escolhe acompanhar o povo de Israel, é o povo de Israel que embarca na vontade de Deus. Não são os planos de Deus que se ajustam às nossas vontades. São as nossas vontades que se ajustam aos planos de Deus. Esse texto, então, é para nós uma garantia de que, como somos crentes, Deus vai batalhar as nossas batalhas e venceremos todas? Não! Esse texto é a garantia de que Deus batalha as batalhas dele e de que nelas ele vencerá sempre. A pergunta que eu faço é, de que lado vocês estão? A pergunta não é para Deus, a pergunta é para nós.
A vontade de Deus está clara, está revelada nas Sagradas Escrituras. E Deus pergunta para nós: está por nós ou está por eles? Se você está com Deus, uma boa notícia, porque essa batalha não é sua, mas é de Deus. E as batalhas de Deus, Deus as vence. Então esse diálogo traz para nós uma série de razões para que nós reconheçamos, em primeiro lugar, uma inversão de papéis na ordem de prioridade. O protagonista em quaisquer batalhas que nós venhamos a travar, ou seja, o personagem principal, não somos nós, é Deus. As batalhas que nós vamos travar não podem ser escolhidas de acordo com nós mesmos. Nós não escolhemos as batalhas. Deus quem propõe as batalhas para nós. E é por essa razão que aquela manifestação, aquele homem em pé, empunhando uma espada nua, declara para Josué que eles venceriam. E a maneira mais interessante de ficar claro para aquele povo de que a vitória é uma vitória espiritual e de Deus foi a estratégia militar sugerida. Os irmãos depois podem ler a continuidade desse texto no capítulo 6 e perceberão que as ordens que o Senhor dá para Josué, para a conquista de Jericó, do ponto de vista racional, militar, não fazem sentido nenhum. Não fazem sentido nenhum. E ainda assim, o povo sai vitorioso daquela batalha. A falta de sentido militar é para demonstrar de uma vez por todas que não é o que o povo faz que ganha a batalha, mas sim o que Deus faz que ganha a batalha. Então, eu quero caminhar para o final, propondo para os irmãos algumas reflexões. Em primeiro lugar, uma reflexão fundamental, e aliás eu estimulo que os irmãos façam isso na leitura da Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, pensem em como toda a Bíblia aponta para a pessoa de Jesus. Aqui, como é interessante, estamos falando de um texto, Josué, um texto, cronologicamente falando, bastante distante da pessoa de Jesus, e como Jesus já estava presente aqui, como Jesus luta as batalhas, como Jesus vence as batalhas e de como a vontade de Deus é absolutamente irresistível. Esse texto fala do poder de Deus, esse texto fala da vontade de Deus, do juízo de Deus, da graça de Deus sendo manifestado de maneira absolutamente abundante sobre aqueles povos. E esse texto também é interessante porque fala da fidelidade de Deus com as suas próprias promessas e fala de como Deus está conosco o tempo todo. No início do livro de Josué, lá no capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A promessa que Deus fez a Josué foi concretizada em vários níveis, inclusive num nível pessoal e direto. Deus estava literalmente com ele. Ele teve o privilégio de estar face a face com o Senhor. E justamente por reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer a grandeza de Deus, que se manifesta nessa resposta, é que Josué se coloca prostrado em adoração. E a adoração de Josué é completada com uma manifestação de obediência. Porque o Senhor determina que ele tire a sandália dos pés, porque a terra onde ele pisa é terra santa, não por conta do que o povo fazia, mas por conta da presença santa de Deus. E Josué, absolutamente obediente, as tira no mesmo momento. Então nós temos aqui um diálogo que representa como a vontade de Deus opera em nossas vidas. Deus não age em nossas vidas porque queremos. Deus age em nossas vidas porque Ele quer, para cumprir o propósito dEle. E cabe a nós, nos colocarmos, assim como Josué, no centro da vontade de Deus. Será que se esse povo tivesse escolhido outra terra, Deus teria guerreado da mesma forma? Deus teria ido adiante? Deus teria batalhado? Não.
A vitória desse povo decorre da obediência e principalmente porque esse povo estava no centro da vontade de Deus. Então, algumas lições práticas que isso deixa para nós, eu anotei apenas 4. Em primeiro lugar, que as maiores batalhas que enfrentamos são batalhas espirituais e quem as vence é o Senhor. Às vezes nos deparamos com grandes problemas e, como Josué, às vezes temos dificuldade de entender qual é a dimensão do problema, mas que fique claro para nós, as maiores batalhas são espirituais. Por mais que pareçam problemas entre povos, homem e mulher, patrão e empregado, amigo e amiga, as maiores batalhas são espirituais, ainda que não vejamos. E quem vence as batalhas espirituais é o Senhor. Segundo lugar, se estivermos no centro da vontade de Deus, Ele assumirá o papel de comandante nas nossas vidas. Vejam que ele se apresenta como comandante dos exércitos do Senhor e Josué imediatamente se prostra, reconhecendo, outorgando ao Senhor essa autoridade. Então, devemos também nos colocar no centro da vontade de Deus e reconhecer que esse lugar está reservado para Deus. Nós não somos os comandantes das nossas próprias vidas, nós não somos os melhores estrategistas, nós não somos as pessoas que detêm o melhor método para resolver o problema. Quem resolve, em definitivo, o problema é Deus. Em terceiro lugar, justamente pelo fato das batalhas que enfrentamos, as maiores batalhas serem espirituais, é que a preparação espiritual precede a nossa tática de guerra. A gente se depara com um problema, normalmente a gente fica pensando em como resolver. Se eu falar, se eu fizer. Mas a preparação espiritual deve ser o primeiro passo. Antes de Josué proceder à conquista bélica militar, e ela aconteceu, ele precisou se preparar espiritualmente. Essa preparação espiritual passou por uma série de coisas, inclusive pelo contato direto, pelo diálogo com o Senhor. E nós podemos equiparar o diálogo com o Senhor, por que não, às nossas orações. A oportunidade que temos de nos dirigir diretamente a Deus. Isso deve preceder qualquer pensamento a respeito de como eu vou resolver determinado problema. Em quarto e último lugar, quarta e última lição prática, é de que a presença do Senhor exige de nós santidade. A presença de Deus purifica e exige de nós santidade. Josué, o tempo todo, falou com o povo a respeito da importância deles se santificarem. Santifiquem-se, pois, e o Senhor fará maravilha no meio de vós. E a santificação, santidade, significa separação, significa se separar da aparência do mal, significa se separar do pecado, significa se separar do mundo e se reservar para os interesses de Deus. A presença do Senhor em nossas vidas exige santificação. Então, com essas considerações, meus irmãos, eu espero que nós possamos refletir e repensar sobre os nossos planos e propósitos. Que nós possamos inverter a ordem. Ao invés da gente pedir para que Deus adira, uma conjugação feia do verbo aderir, mas ao invés da gente pedir para que o Deus tome partido dos nossos planos, ao invés da gente, um verbo melhor, ao invés da gente pedir que Deus apoie os nossos desejos, apoie os nossos planos, façamos o contrário. Pensemos e submetamos os nossos desejos aos planos de Deus. Os planos de Deus já nos foram revelados. Ao invés de pedir, Deus, me apoia nesse propósito aqui que eu queria, faz o contrário. Apoia Deus nos seus propósitos, apoia Deus nas suas vontades. E as batalhas serão guerreadas e vencidas pelo próprio Senhor. Amém? Curvem sua cabeça, vamos orar. Antes de orar, eu quero que, enquanto vocês estiverem de cabeça curvada, de olhos fechados, eu quero propor algumas reflexões. Pense e responda no seu íntimo quais são as batalhas que você tem enfrentado. Reflita sobre essas batalhas, sobre essas guerras pessoais
E responda com sinceridade para você mesmo. Essas são as batalhas que Deus propôs para você ou são batalhas que você resolveu tomar para si? Nos momentos de tribulação, você tem olhado para cima? Você tem adorado a Deus? Você tem contemplado a presença de Deus na tua vida? Você tem conseguido se dirigir a Deus em oração? Tem procurado se santificar para estar na presença de Deus? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas foi negativa, se você, porventura, não tem conseguido se dirigir a Deus, não tem conseguido olhar para cima nos momentos de tribulação, se porventura você não tem conseguido se santificar para estar na presença de Deus, se você percebe que as batalhas que você está travando são batalhas que não são batalhas que Deus propôs para você, mas são batalhas que você resolveu tomar para si, se esse é o seu caso, eu quero orar por você, pedindo a Deus que Ele possa, assim como Ele fez com Josué, se manifestar a nós, trazendo direcionamento, trazendo encorajamento, trazendo discernimento, para que nós possamos identificar os planos, as vontades e as batalhas que Deus quer que nós tenhamos em nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias nós te damos, ó Deus, pela palavra que nos foi revelada nesta noite, ó Pai, pela leitura das Sagradas Escrituras. Nós te pedimos neste momento que o Senhor tenha misericórdia de nós por todas as vezes que nós tentamos, ó Pai, lutar as nossas batalhas na força do nosso próprio braço, ou ainda, ó Deus, buscando o apoio celestial para questões que o Senhor sequer quer que nós nos ocupemos, ó Pai. Que nós possamos nos dedicar, ó Deus, às batalhas que o Senhor propôs para nós. Que nós possamos nos dedicar às pelejas que o Senhor prometeu que pelejaria por nós. Que nós possamos descansar no fato de que a Tua palavra promete para nós de que essas batalhas vão ser batalhadas pelo Senhor e não por nós. Que isso possa nos trazer conforto, Deus, que isso possa nos trazer tranquilidade e a certeza de que essas batalhas já foram vencidas pelo Senhor em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos declarar de maneira profética que o Senhor é o comandante do Senhor dos Exércitos sobre as nossas vidas, ó Pai. E nessa condição o Senhor já venceu todas as batalhas que nos foram propostas, ó Deus. Que nós possamos, na força do nome do Senhor Jesus, ó Deus, conquistar a terra que o Senhor prometeu, superar as muralhas que forem levantadas diante de nós, ó Deus. Destruir os muros, ó Deus. E tudo isso reconhecendo que não vem de nós essa força, mas que a força vem do Senhor. Que haja em nós, ó Pai, um coração puro, um espírito inabalável, ó Pai, e que a nossa presença seja agradável a Ti, ó Pai. Que nós tenhamos pés santos para entrar na Tua presença. Que nós tenhamos, ó Deus, olhos voltados para o alto, para contemplar a Tua face. Que nós tenhamos, ó Deus, coragem para nos dirigirmos a Ti em oração, Senhor. Que nós tenhamos discernimento para identificar aquilo que provém de Ti e aquilo que não provém de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, e nos redireciona, se for o caso, para o centro da Tua vontade. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos. Que seja feita conforme a Tua vontade, não a nossa, Deus. Se a Tua vontade for que nós abandonemos as determinadas batalhas, que nós abandonemos, Senhor. Se a Tua vontade for que nós tomemos, ó Pai, lugar em outras batalhas que o Senhor tem para nós, que nós possamos tomar esse lugar, que nós possamos assumir esse lugar, na linha de frente entre aqueles guerreiros, ó Deus, porque temos a certeza de que seremos vitoriosos, porque temos como nosso líder o comandante dos exércitos do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos essas coisas e suplicamos, ó Pai, que a Tua graça e misericórdia sejam renovadas sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.